E para você entender esse processo, basta você entender esses 5 pilares. Por isso que eu digo que são 5 passos para você ter o seu visto aprovado, sem você cair nos erros e nas armadilhas que você pode encontrar no dia da sua reunião consular. Então, você está pensando em pegar o seu visto americano e você tem que ser aprovado logo na sua primeira tentativa. Mas como é que você vai fazer isso se você não entende o processo? Se você está entrando na internet, você sabe que você tem que preencher um formulário pela internet, mas você não tem a mínima ideia do que eles estão querendo extrair da sua mente. O cônsul, aquele que você vai ter a reunião lá no dia do seu dia da sua reunião consular, ele vai tentar entender o teu verdadeiro objetivo. E se você não souber, no mínimo, os 5 pilares, que é seu pilar familiar, existem perguntas relacionadas a isso. Seu pilar financeiro, existem perguntas relacionadas a isso. O seu pilar da sua profissão e do seu estudo, ou seja, o que você lê, o que você estudou na sua vida, qual é a sua profissão hoje em dia. Depois do seu pilar, do seu lastro no Brasil, ou seja, por que você voltaria para o Brasil? Você não tem intenções de trabalhar nos Estados Unidos, você não tem intenções de morar nos Estados Unidos, então você vai ter um lastro. E qual o motivo da sua viagem? Ou seja, ninguém sai de um local A para ir para um local B só porque quer. Existe sempre um motivo. E por último, você tem visto aí na internet muita gente que vai é negada, muita gente que tenta o visto sem saber esses pilares e chega lá, não tem a mínima ideia do que o cônsul vai perguntar, quais são as armadilhas que ele vai encontrar. A pessoa perde tempo, perde dinheiro, ainda mais se você estiver fazendo o seu visto para um monte de pessoas, um monte de familiares, né? Então todo mundo vai ser negado se você não entender esse processo. E para você entender esse processo, basta você entender esses 5 pilares. Por isso que eu digo que são 5 passos para você ter o seu visto aprovado, sem você cair nos erros e nas armadilhas que você pode encontrar no dia da sua reunião consular. Essa é uma parte importante. Então, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu vou explicar para você o passo a passo desses 5 pilares. O passo a passo dos erros, o passo a passo das armadilhas que você pode encontrar no dia da sua reunião consular. E isso vai fazer uma diferença muito grande, porque você vai ter o visto aprovado e não ao contrário, porque ao contrário você perde dinheiro, você perde tempo e você acaba ficando marcado dentro do consulado. Então, para você que vai tirar o visto pela primeira vez, o mais importante é você assistir esse vídeo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou aqui para ensinar você a escrever o seu nome na internet, igual 99% das pessoas fazem isso. Você pode ver, tire o seu visto, aplique na DS 160, blá 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 DS 160, formulário online, visto americano. Tudo isso é para te ensinar a você escrever o seu nome dentro do formulário. E não é essa a questão. A questão é que o cônsul vai analisar a sua vida. Ele vai fazer uma pré-análise, ele vai fazer um dossiê de tudo. E por que ele está fazendo esse dossiê? Porque o visto americano, a DS 160, na verdade, ela é a sua certidão de nascimento. Aqui no Brasil, você vai tirar a sua certidão de nascimento quando você nasce. Por quê? Para saber aonde você nasceu, quem são seus pais, quem são seus avós, qual horário que você nasceu, quem é que estava lá do lado, aonde você nasceu, qual bairro, qual era o tabelião, blá 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 blá. Tudo isso para ter uma noção de quem é você. E para você entrar nos Estados Unidos, é a mesma coisa, sendo que eles não vão confiar na sua certidão de nascimento porque tem muito poucos dados. Afinal de contas, você não nasceu ali naquele dia que você está tirando, né, o seu visto. Então eles querem o histórico da sua vida. E é isso que o cônsul vai analisar através da aplicação. Então, através dessa aplicação, que você não pode dar início sem ter noção desses 5 pilares, você vai começar a entender o que o cônsul quer saber sobre você. Por que você está respondendo 70, 50, 100 perguntas, e ele vai pegar essas perguntas e ele vai analisar cada passo da sua vida. Ou seja, quais foram os seus trabalhos, quanto você ganhou, o que você faz nas redes sociais, o que você fala nas redes sociais. Então existem técnicas para poder deixar você bem na vida, para poder deixar você bem para o dia da sua reunião. E existe aí um dossiê que é criado basicamente nesse teu preenchimento do formulário, justamente para poder entender quem é você, da onde você veio, da onde você nasceu, por que você está querendo chegar aos Estados Unidos, qual é o teu verdadeiro objetivo de chegar nos Estados Unidos.
Então tudo isso vai fazer uma diferença muito grande, que vai deixar você não perder tempo, principalmente se você está olhando aí centenas de youtubers aí falando um monte de coisa, fazendo um monte de preenchimento, é o mesmo preenchimento toda vez, ou seja, você não está chegando no cerne do problema, você só está criando mais dúvidas o tempo todo, porque cada um fala uma coisa baseado no preenchimento, mas ninguém fala o que o cônsul quer entender da sua mente. Ele quer entender do seu objetivo de viagem, ele quer entender se você tem poder financeiro para passar 30 dias nos Estados Unidos, ele quer entender se você tem estudo, educação, se você tem discernimento para chegar nos Estados Unidos. Então é isso que você vai aprender aqui. Então o primeiro fator que você tem que entender